Eu vos convido a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19 e no versículo 13, a última parte do versículo 13. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 13, a última parte do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em lá chegando unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nimsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Quem faz parte dos 7.000 pode dar um glória a Deus aí. Podemos nos assentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, irmãs, senhoras e senhores aqui presentes, eu gostaria de falar-vos a respeito de algo que vai mudar a sua vida hoje. Quem crê que a sua vida pode ser mudada hoje? Para aquelas pessoas que não entendem a respeito da Bíblia, você que é visitante e não é familiarizado com a Bíblia Sagrada, deixe-me explicar para você. A Bíblia, ela é dividida em duas partes: antes de Jesus e depois de Jesus. A parte da Bíblia que é antes de Jesus se chama Antigo Testamento. E esta parte da Bíblia chamada Antigo Testamento, ela fala a respeito da preparação que Deus fez para que nascesse Jesus para salvar a humanidade. Jesus então veio por meio de um povo, e este povo era descendente de um homem chamado Israel, que Deus colocou o nome dele de Israel. Por isso, então, esse povo era chamado povo de Israel. Então, no Antigo Testamento, você vai ver Deus guardando, Deus construindo, Deus dirigindo este povo, para que deste povo nascesse Jesus. E por esta razão, Satanás, o inimigo de Deus e o inimigo do ser humano, procurava de todas as formas destruir este povo de Israel, para que então Jesus não pudesse nascer conforme o plano de Deus. Depois, quando nasce Jesus, Jesus vai até a cruz, morre e ressuscita. Jesus vai ao céu, envia, roga ao Pai, o Pai envia o Espírito Santo e começa então a igreja. Então, no Antigo Testamento fala da construção do povo de Israel para que Jesus nascesse. E no Novo Testamento, então, fala da construção de um outro povo, salvo por Jesus Cristo, e que se chama igreja. E quem pode dar glória a Deus pela igreja? Aqui nós estamos lendo no Antigo Testamento. Então, para que você entenda, nós estamos aqui lendo um dos episódios da Bíblia Sagrada em que Satanás quis destruir
com o povo de Israel. Quis destruir com a adoração a Deus. Quis anular de sobre a terra a adoração ao único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, em quem cremos e a quem servimos. A palavra de Deus então nos diz que nestes dias, a respeito dos quais nós lemos, reinava sobre o povo de Israel um rei chamado Acabe. Preste atenção, Acabe era o nome deste rei. Este rei começou a reinar jovem, e diz a Bíblia Sagrada que o seu coração, apesar de ele ser rei de Israel, rei do povo de Deus, este rei tinha um coração que era atraído pelo pecado, que se distanciava de Deus. E diz a Bíblia Sagrada então, que este rei foi procurar uma esposa em outro povo que não o povo de Israel. Ele foi procurar uma esposa entre o povo fenício. E entre os povos fenícios havia duas grandes principais cidades, a cidade de Tiro e a cidade de Sidom. E ele foi buscar então uma mulher em Sidom e trouxe esta mulher para ser sua esposa. E esta mulher, portanto, se tornou rainha de Israel. E esta mulher, além de não adorar a Deus, esta mulher era pagã e ela adorava em especial dois deuses. Era um casal de deuses. Entre os povos fenícios, eles criaram lá uma estátua, uma imagem, um ídolo chamado Baal. E segundo eles, Baal tinha uma esposa chamada Astarote. E este rei, então, que casa com Jezabel, diz a Bíblia, passa a adorar o Deus da sua esposa. Deixa de adorar o Deus criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, e passa a adorar um Deus que havia sido criado pela mão humana. E esta adoração a Baal e a Astarote era bastante terrível. Havia inclusive a prostituição cultual. Baal era chamado o Deus da vida, e por isso ele era representado pelo sol, porque é do sol que vem a vida, e também ele era representado pelo órgão sexual masculino, porque é do órgão sexual masculino que sai o sêmen, que vai fecundar o óvulo feminino e vai produzir vida. Então, por esta razão, estas pessoas que adoravam a Baal e a Astarote, eles, além da imagem de Baal, eles construíam em bosques, que seria o bosque de Astarote, eles construíam um poste ídolo. E este poste, então, era a representação do órgão sexual masculino. E as pessoas, então, ao adorá-lo, beijavam esse poste, como se estivessem beijando um órgão sexual masculino. E se dobravam diante daquele poste ídolo. E a Bíblia Sagrada diz que, então, este rei, influenciado pela sua nova esposa, ele constrói dois grandes centros de adoração em Israel. Um dedicado a Baal, na cidade de Samaria, e o outro, então, em um bosque. Ali havia um poste ídolo, e ali as pessoas adoravam, nestes dois centros de adoração. Esta rainha Jezabel, quando ela chega em Israel, e ela começa então a querer implantar a adoração a estes dois deuses,
ela sofre uma resistência. Ela sofre uma intensa resistência. De quem? Ela sofre uma resistência dos profetas de Deus. Os profetas começaram a se levantar e a condenar o que esta rainha estava fazendo, assim como o rei. Os profetas de Deus começaram a se levantar e dizer: nós não aceitamos que destruam todos os nossos princípios, porque veja, o povo de Israel tinha um princípio, primeiro, de monoteísmo. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus. E ela procurou então destruir este princípio de um Deus único. O povo de Israel tinha um princípio de pureza. Todos os moços e todas as moças de Israel, eles andavam com roupas que tinham borlas azuis penduradas na roupa, lembrando a todos que todo moço e toda moça de Israel devia ser puro. Mas agora entra uma influência do exterior, entra uma influência daquele país vizinho que ficava ao norte de Israel, dizendo agora que na adoração a Deus se envolvia ali órgãos sexuais. Na adoração a Deus estava envolvida inclusive a prostituição. Os princípios começam a ser derrubados. E os profetas se levantam contra aquilo. E aquela rainha pensa: como que eu vou enfrentar esta situação? Como eu vou destruir os princípios deste povo? E ela começou a maquinar. E diz a palavra de Deus que aquela mulher era tremendamente astuta. E ela pensou: eu tenho que aparelhar a sociedade. O que significa aparelhar uma sociedade? Significa colocar pessoas que estavam de acordo com a mentalidade dela em todos os pontos da sociedade. Então diz-nos a palavra de Deus que aquela mulher então começou a subornar pessoas. Ela subornava com dinheiro, ela subornava com cargos, e a Bíblia Sagrada nos fala que ela subornava inclusive com seu próprio corpo. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia fala a respeito desse suborno, daqueles que se deixam prostituir por Jezabel. Então veja, esta mulher começa a ter homens de confiança e começa a colocar nos postos chaves. A palavra de Deus nos fala, por exemplo, que ela entre as autoridades tinha homens chaves. Entre os juízes, no poder judiciário de então, que eram os anciãos de Israel, ela também tinha homens chaves. A Bíblia Sagrada fala, por exemplo, que um dia Jezabel quis matar um homem, e ela quis usar o poder judiciário para matar este homem. O que ela fez? A Bíblia diz que ela escreveu cartas para os juízes, e disse para os juízes: ó, vocês vão acusar este homem, vocês vão conseguir testemunhas para este homem, e vocês vão condenar este homem. Veja que engraçado, naquele tempo aconteceu que o juiz, ao mesmo tempo, ele era o acusador e também conseguia as testemunhas. E a palavra de Deus diz então que ela mandou cartas, e as pessoas fizeram exatamente como ela quis. Por quê? Porque era ela que tinha colocado aqueles juízes em pontos chaves. Era ela que tinha escolhido aquelas autoridades, os nobres, nos pontos chaves daquele país. E diz a Bíblia Sagrada que depois de fazer isto, ou enquanto fazia isto, ela também notou que a grande barreira para ela dominar aquele país eram duas coisas: eram os altares a Deus e os profetas de Deus.
por que que estas duas coisas eram oposição para ela? Por quê? Porque, escute bem que eu vou falar agora, você vai entender bastante depois. O altar, o que é o altar? O altar era um lugar em que as pessoas se chegavam para falar com Deus. O altar é o lugar onde Deus recebia o sacrifício que as pessoas levavam para Ele. Então, altar é lugar em que o homem tem comunhão com Deus. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3. Altar é o lugar onde o homem tem comunhão com Deus. Então diz a Bíblia que ela começou a destruir os altares. E havia um altar muito importante num monte chamado Monte Carmelo. E lá então Jezabel também mandou aquele altar ser destruído. Escute bem o que eu falei. Havia um altar no lugar chamado Monte Carmelo. E ela manda que este altar seja destruído. Mas aquela mulher também pensou: eu tenho que destruir os profetas. Por quê? Porque o altar é o lugar em que o homem tem comunhão com Deus, mas profeta é a maneira com que Deus tem comunhão com o homem. É por meio do profeta que Deus chega ao homem, e é por meio do altar que o homem chega a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então ela quis derrubar os altares e quis matar os profetas. E ela começou a matar 2, 3, 100, 500, não sei quantos profetas, centenas de profetas ela matou. A Bíblia Sagrada diz que somente um homem chamado Obadias, ele durante algum tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, ele conseguiu esconder 100 profetas. Só um homem conseguiu esconder 100 profetas por algum tempo. 50 numa cova e 50 noutra cova. E ela começou a matar e matar. E a palavra de Deus nos relata, segundo as palavras de Elias, que ela foi matando e destruindo altares e matando profetas. E chegou o momento que ela tinha destruído todos os altares. Nos dias de hoje seria como se ela tivesse conseguido fechar todas as portas de igrejas e matado todos os profetas, mas havia ficado um. Aleluia, oh glória a Deus. Ficou um profeta chamado Elias. E Elias disse para Acabe: Acabe, saiba de uma coisa, Deus está vendo o que tu e a tua mulher estão fazendo, e virá o juízo sobre esta nação. E ele disse: por 3 anos e meio não choverá, não haverá chuva nesta terra. E a Bíblia diz então que Elias fugiu para o deserto, junto a um ribeiro chamado Ribeiro de Querite. E ali junto àquele ribeiro, ele comia pão e carne, trazido por corvos. Eu acho que é por isso que os gaúchos gostam de comer churrasco com cuca. Ele comia então churrasco com cuca, pão com carne. E ali ele foi comendo, até que terminou a água daquele ribeiro. Quando terminou a água daquele ribeiro, olhem a sabedoria de Deus, irmãos. Olhem a sabedoria de Deus. A Bíblia Sagrada diz, Obadias falou mais tarde para Elias, olha só, que quando Elias estava escondido lá no deserto, a Jezabel e Acabe mandaram comitivas
em todos os reinos conhecidos. E chegavam lá e perguntavam: está aqui um homem chamado Elias? E por todos os reinos eles mandavam comitivas para saber se Elias estava lá. E sabe o que Deus faz neste momento? Deus diz assim para Elias: Elias, tu vais justamente para a cidade da Jezabel. É o único lugar do mundo que ela não vai te procurar. Aleluia. E Elias foi para Sidom, a cidade de Jezabel, e ali ficou na casa de uma viúva. E ali Deus fez um milagre, porque onde tem profeta tem milagre. E ali Deus abençoou aquela viúva, e Deus não permitiu que lhe faltasse o azeite e nem a farinha, e ainda ressuscitou o filho da viúva quando aquele menino morreu. Agora diz a Bíblia Sagrada que quando chega no tempo final daquela seca que Deus havia determinado, Elias diz para Acabe: Acabe, pode conclamar os profetas de Baal. Haviam 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote, diz a Bíblia. Olha só, aquela mulher era tão terrível que a Bíblia diz que ela transformou os sacerdotes de Baal e de Astarote em funcionários públicos. Os transformou em funcionários públicos. Ela pagava para que eles fossem profetas que fossem segundo a vontade dela. Até os profetas ela aparelhou, até a religião ela aparelhou. E diz a Bíblia Sagrada então, que quando Elias convoca e diz para o povo que estava reunido no Monte Carmelo, porque ali havia sido a convocação, ele pergunta para o povo: hoje vocês vão dizer a quem vocês adoram? Vocês adoram a Deus ou adoram a Baal? E aquela multidão, milhares e milhares de pessoas que estavam ali, diz a Bíblia que ficaram calados. Ninguém falava. A opressão daquele governo era tão terrível que as pessoas tinham medo de falar. Aquele governo tinha colocado, ele tinha tirado a liberdade de expressão das pessoas. E as pessoas tinham medo de falar, porque se alguém falasse alguma coisa que desagradasse Jezabel, podia ser morto, podia ser preso. Olha só como é que o diabo trabalha. E o diabo então conseguiu calar aquele povo. E diz a Bíblia que ninguém falou. Todos quietos. Todos pensando: se eu falo, o que pode acontecer comigo? Se eu levanto a minha voz, o que pode acontecer comigo? E todos quietos. Quando Elias olhou e viu que ninguém tinha coragem de falar nada, Elias continuou falando. E Elias disse o seguinte: vamos fazer alguma coisa hoje aqui. Tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal vão escolher um novilho, e eu vou escolher outro novilho. O que sobrar vem para mim. O que sobrar vem para mim. Aleluia. E a Bíblia diz então que os profetas de Baal escolheram, pegaram o novilho, partiram, colocaram em cima do altar, e desde a manhã até o meio-dia eles pulavam, dançavam, gritavam, e Baal não respondia. E Elias começou a brincar com eles: ei, grite mais forte, quem sabe Baal está dormindo. E ele foi meio forte, ele disse assim: quem sabe Baal está fazendo as suas necessidades, quem sabe ele está viajando.
E diz a Bíblia Sagrada que aqueles profetas, no desespero, começaram a se cortar e a cravar lancetas nos seus corpos para tentar emocionar Baal, para que Baal lhes respondesse. Mas nada acontecia. Oh, glória a Deus! E foram até a hora em que se oferecia o sacrifício de manjar. E aí Elias disse: bem, Baal não respondeu, agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. Agora chegou a hora de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que Elias fez contra Baal. Veja, aqui igreja, eu quero chamar a atenção de vocês para alguma coisa. A primeira coisa que Elias fez, ele pegou aquele altar que havia sido destruído pela influência de Jezabel, e ele começou a reconstruir o altar. Ele começou a colocar uma pedra para cada tribo de Israel. Sabe o que significa isto, meus irmãos? Que quando nós queremos destruir a obra do diabo contra a nossa nação, contra a nossa cidade, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconstruir o lugar de comunhão com Deus, é reconstruir o lugar da oração. A primeira coisa que Jezabel quis fazer foi destruir os altares. E a primeira coisa que Elias quis fazer foi levantar o altar. Quando o diabo quer te destruir, a primeira coisa que ele faz é te afastar da oração, é te afastar do altar. É dizer para ti que não precisa orar. É dizer para ti que não precisa jejuar. É dizer para ti que não precisa estar na igreja, por exemplo, aos sábados orando. Que não precisa estar numa vigília. Que não precisa estar no culto de oração, que não precisa orar tanto, porque Deus ouve de primeira, porque antes que a gente pede, Deus já sabe o que a gente vai pedir, então não precisa orar. É isto que o diabo faz, é isto que o espírito de Jezabel, o espírito do anticristo quer fazer em nossos dias. Ele quer destruir a terra, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a tua vida, e a primeira coisa que ele faz é te afastar do altar. Mas esta noite, aqui diz o Espírito Santo de Deus: eu vou reconstruir o altar. Reconstrua o altar de oração na tua vida. Reconstrua o altar de oração na tua vida. Este é o começo de grandes coisas que virão. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Elias então põe a lenha, põe o sacrifício e diz assim: olha, para vocês saberem que é Deus que realmente vai fazer esse negócio, pode colocar água em cima. Todo mundo sabe que lenha molhada não pega fogo.
Todo mundo sabe, qualquer criança sabe que lenha molhada não pega fogo. Ele disse: pode jogar água, pode jogar água. E jogaram a primeira vez, e jogaram a segunda vez, e jogaram a terceira vez. Oh, aleluia! Eu entendo que ali já era uma profecia a respeito de Jesus. Ele ficou morto por um dia, por 2 dias e por 3 dias, mas ao terceiro dia veio o Espírito Santo e vivificou Jesus. E a palavra diz que quando jogaram água a terceira vez, veio fogo do céu. E o fogo queimou a lenha, o fogo queimou o sacrifício, e o fogo queimou até as pedras. Oh, glória a Deus! Agora, escute aqui uma coisa. Diz a palavra de Deus que quando o povo viu aquilo, o povo se animou. O povo se animou. E o povo foi lá. E naquele dia, Elias, juntamente com o povo, destruíram os 450 profetas de Baal. Desapareceram os profetas de Baal. E quando isto aconteceu, preste atenção agora aqui, você vai entender uma coisa importante para a sua vida. Quando aconteceu aquilo, Elias olhou e disse: está solucionado o problema. Está solucionado o problema. E ele ficou tão contente. A Bíblia diz que havia tanta glória, tanto poder de Deus na vida de Elias. Olha só, aí Elias cometeu um erro tremendo. Elias achou que matando os profetas de Baal estava resolvido o problema. E ele ficou tão contente com aquilo, que a Bíblia diz que ele saiu correndo na frente dos cavalos do carro do rei. E ele correu lá do Monte Carmelo até Jezreel, que fica mais ou menos perto de Bet-Sean nos dias de hoje, dá 50 quilômetros. Ele correu uma maratona. O velho virou maratonista, aleluia. E correu todo aquele tempo na frente dos carros do rei, achando que tinha ganho a batalha. Ele não se dava conta de uma coisa, que o problema não eram os 450 profetas. E aqui que muitas vezes a gente perde a batalha, sabe, irmão? Sabe? Às vezes quando a gente tem uma vitória, a gente ganha uma vitória, a gente começa, oh glória! E a gente entra na euforia. Quantas vezes, por exemplo, vem um congresso maravilhoso, e aquele congresso, Deus abençoa, a gente passa uma semana falando no congresso. Deus dá um culto de poder, um culto de milagres. A gente passa um mês falando naquele culto de milagres. E acha que venceu, e não sabe que por trás dos 450 profetas de Baal tem alguém. Tinha alguém que tinha trazido aqueles profetas lá da Fenícia. Tinha alguém que tinha salariado aqueles profetas. E esse alguém continuava de pé. Jezabel continuava em pé. Minha irmã, olha aqui. Quando você tem uma grande vitória na tua casa, não fica muito eufórica. Ah, que glória! Não, você entende que você ganhou uma batalha, mas você não ganhou a guerra. Você tem que voltar para os pés do Senhor. A gente tem que voltar para os pés do Senhor. Oh, glória a Deus! Há poucos dias atrás, ali na sede,
mais ou menos umas 2 semanas atrás, quando nós estávamos no jejum, terminou o jejum, e as irmãs da União Feminina iam continuar orando, iam continuar em jejum até o outro dia. E quando eu estava saindo, houve uma gritaria, as irmãs gritando: pastor, 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 o que aconteceu? O que aconteceu? Uma irmã morreu. E quando eu chego lá, está uma irmã caída no chão, já estava meio roxa. E a irmã enfermeira disse: ela não tem mais pulso, não tem mais pulso aqui, não tem mais pulso no pescoço. E a irmã estava naquela situação. E as pessoas gritando: chama ambulância, chama ambulância. E quando eu entrei naquele recinto, irmãos, eu senti uma glória de Deus tremendo. Eu disse: vamos orar, vamos orar, vamos orar. E quando começamos ali na presença de Deus, a irmã enfermeira gritou: voltou o pulso, voltou o pulso, voltou o pulso. E a irmã ressuscitou para a glória do nome do Senhor. Mas olha o que acontece. Ah, que coisa maravilhosa, a glória. Não, meus irmãos, a gente tem que continuar orando. Porque chega depois, na outra terça, quando acaba o culto, a mesma coisa acontece. Olha só, se a gente não continua orando, na terça-feira acontece a mesma coisa. Caiu uma irmã. Depois de terminar o culto de terça-feira de doutrina, e quando eu entro lá, a mesma enfermeira estava ali. E a enfermeira disse assim: chame a ambulância, pastor, chame a ambulância. Mas eu senti uma glória de Deus ali, irmãos. E eu fiz uma coisa que depois eu me arrepiei. Eu disse: suspende a ambulância, porque isso aqui é negócio para Deus. E ela disse: mas pastor, olha aqui. Ela estava com o medidor de pressão. O medidor de pressão não media mais a pressão, dava só erro. Pastor, está entrando em choque. E eu disse: eu sinto a glória de Deus aqui, irmã. A glória de Deus está aqui. E quando começamos a orar pela irmã, a irmã explodiu em novas línguas, começou a falar em novas línguas. Glória, 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 glória. Nós não podemos descansar quando o gigante cai por terra. Davi derrubou o gigante, mas ele não foi da glória a Deus, não. Ele pegou a espada e continuou na guerra até cortar a cabeça do gigante. Você sabe que a nossa igreja, as nossas igrejas, os nossos crentes, muitas vezes, eles andam de altos e baixos. Sabe por quê? Porque quando Deus dá vitória numa batalha, para a oração. Vencemos a batalha, para a campanha de oração. Vencemos a guerra, para de jejuar. Fui batizado com o Espírito Santo, ó glória a Deus. Ele vinha numa campanha de oração para ser batizado com o Espírito Santo. Aí quando recebe o batismo, ele para a campanha. É bem assim. A gente é convidado para pregar numa campanha, prega. No sábado, Deus faz um rebuliço, Deus manda uma glória, e aí a gente relaxa. Termina o culto, em vez de ir lá para o quarto agradecer a Deus, orar, a gente vai lá comer camarão e dar risada e contar piada de crente, até 1 da manhã. E perde a continuação. Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. No outro dia, Elias achava que estava tudo bem. Aí se levanta quem estava por trás dos profetas. Elias, Jezabel falou que vai te matar. Elias tinha perdido todas as suas forças naquela corrida de 50 quilômetros. Irmão, Deus dá força para a gente, irmão. Deus dá. Mas depois,
O corpo velho sente. E a Bíblia diz que Elias começa a fugir. Elias, ele tinha corrido 50 quilômetros. E agora diz a Bíblia que Elias caminhou 180 quilômetros até Berseba. Sabe o que é caminhar 180 quilômetros, irmãos? Depois de correr 50. Ele estava que não aguentava mais. Depois de caminhar 180 quilômetros, ele vê que o moço que estava do seu lado não aguenta mais. Ele diz: fica aqui que eu vou andar mais 40 quilômetros. Andou mais 40, 220 quilômetros. E quando chegou no fim do 220, ele estava que não aguentava mais. Ele entrou no que hoje chamo de burnout. E ele disse: Senhor, eu não aguento mais. As lutas são grandes. Eu estou sozinho. Só tem uma chance para mim, Senhor, é o Senhor me matar. Me mata. Me mata, está tudo acabado. Acabou meu ministério. Acabou a minha vida. Acabou a esperança para Israel. Se depois do grande milagre, Jezabel continua com força. Se depois do grande milagre, a força de Jezabel na sociedade continua a mesma. Que resta para mim? Oh, aleluia! E a Bíblia diz que veio um anjo e disse para ele: rapaz, teu negócio, o que tu precisa, rapaz? Tu precisa não é morrer, o que tu precisa não é desistir, o que tu precisa é comer, tu tem que te fortalecer. Tu não vê que tu correu 50 quilômetros, tu não vê que tu andou 220 quilômetros, tu tem que comer, e comer a minha comida. Come. Ele comeu e dormiu. Dormiu, te acorda, come de novo. Comeu mais. Agora tu vai caminhar. Aleluia. E aqui que é o negócio, irmãos. Aqui que Deus deu segredo para Elias. Elias, eu vou te ensinar um negócio. Da próxima vez que tu tiveres uma vitória daquele tamanho, não sai correndo na frente do rei, dando honra para o homem. Você tem que fazer o que eu vou te ensinar agora. Tu vais até o monte de Deus. Tu vais até o monte do Senhor, irmão, irmã. Quando Deus te dá uma grande vitória, volta para o monte de Deus. Volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus? E agora ele andou 380 quilômetros a pé. Com a força dele, ele andou 220 e entrou em burnout. Colapsou. Mas com a força de Deus, para ir para o monte de Deus, ele andou 380 quilômetros sem comer. E diz a Bíblia que foi um milagre tão grande, a Bíblia diz que ele andou dia e noite. Ele não comeu, ele não dormiu, só caminhando, e chegou lá, estava dando glória a Deus ainda. Mas ele era homem. As emoções dele estavam abaladas. As emoções, olha as emoções nossas. Irmã, irmão, olha as tuas emoções. As emoções de Davi estavam abaladas. E Davi, a Bíblia diz que Davi se meteu na caverna. Aqui Jezabel não me encontra, aqui o Acabe não me encontra, aqui ninguém me encontra.
Ô glória, aqui eu estou escondido. Deus me mandou. Deus me trouxe para o monte de Deus, para o monte Horebe, para me esconder. Aqui Jezabel não me encontra, aqui Acabe não me encontra. Ô glória, aqui eles não me encontram. E aí de repente Deus fala com ele: Elias! O que é que tu faz na caverna? O que é que tu faz na caverna? Senhor, o senhor não está vendo? Não tem mais profeta. Pior do que não ter mais profeta, Senhor. Até o Monte Carmelo eu achei que só não tinha mais profeta. Mas depois do Monte Carmelo eu descobri que não tem mais crente. Ficou só eu de crente. Não tem mais solução para o meu país. Não tem mais solução para a igreja. Não tem mais solução para a minha vida. De novo ele se afundou nas suas emoções. Oh, aleluia. E Deus disse assim para ele: olha só que coisa linda, irmãos. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha o que Deus diz para ele. Deus diz assim para ele: rapaz. Oh, aleluia. A solução de tudo isso que tu estás vendo. Olha só, escute o que eu vou dizer aqui. Olha o que Deus falou. Eu vou dizer o que Deus falou nas entrelinhas. Ali nós vamos entender. Deus diz: rapaz, a solução para tudo isto, a solução para o país, a solução para a igreja, a solução para a tua vida, a solução para o teu ministério, a solução para a falta de profeta, a solução, Senhor, esta gente faz mal, e a justiça não faz nada contra eles. Deus diz a solução para a justiça também. Sabe está onde? Sabe onde é que está? Sabe? Está contigo. A solução está comigo. Como assim a solução está comigo? Elias, o que é que tu carrega aí contigo? Ele olha para a cintura e diz assim: Senhor, eu carrego um vaso de azeite. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, a única coisa que tinha restado para Elias era o azeite. Senhor, o que eu tenho é azeite. E Deus diz: então pega esse azeite, é no azeite que está a solução. Aleluia, tu pega o azeite e volta para o teu caminho. Tu vai fazer agora os 650 quilômetros de volta. Aleluia. Escute aqui, meu irmão, minha irmã. Você que parou, você que se desviou, você que se desanimou, Deus está dizendo: a tua solução é você fazer o caminho de volta. Volta pelo teu caminho. Tá, Senhor, e o negócio do azeite? Tu pega esse azeite que tu tem, tu volta no teu caminho e tu vais ungir Eliseu. Tu tá reclamando que não tem mais profeta? Tu está reclamando, irmã, olha aqui. Tu está reclamando de alguma coisa? Tu está reclamando que não tem mais isso, não tem mais aquilo? Tu está reclamando que não tem mais alegria, que não tem mais felicidade? Tu está reclamando que a tua família está destruída? Tu está reclamando que o teu marido não gosta mais de ti? Tu está reclamando que teus filhos são remédio? Tu está reclamando. Deus está dizendo para você: filha,
Assim diz o Senhor: filha, filho, a solução está na tua vida. Eu tenho te dado o meu espírito. A solução está contigo. A solução para o problema dos profetas está contigo. Se Jezabel teve poder para matar profeta, eu te dou unção. Este azeite que está contigo, você vai começar a derramar sobre homens. E se Jezabel matou profeta, tu vais levantar profetas com um óleo. Dá para dar glória a Deus? Aí, olha, ele vai, faz os 650 quilômetros de volta e unge Eliseu. E quando ele unge Eliseu, Eliseu também se torna um profeta. E agora a Bíblia Sagrada diz que Elias disse assim para Eliseu: Eliseu, este vidrinho de azeite aqui é a solução, meu filho. O Eliseu também começa a perguntar para o velhinho: ô velho, como é que a gente vai fazer? Não tem mais profeta. Jezabel matou os profetas. Pois nós temos uma fábrica de profeta. Nós temos o vidrinho de óleo. E diz a Bíblia Sagrada que eles fundam uma escola de profeta. E a Bíblia diz, pastor Remi, que eles começaram a produzir tanto profeta, era tanto profeta, que no dia em que Elias foi arrebatado do céu, só os que acompanharam eles eram 50, era 50. Jezabel tinha dito: acabei com os profetas. Quando tem óleo de Deus, quando tem unção de Deus, o diabo derruba um, se levanta 5. O diabo tira um da igreja, o Espírito está 5. E a solução estava onde? No vidrinho de azeite, na botija de azeite. Todo aquele tempo Elias reclamando, e a solução estava na mão dele. Aleluia, 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 glória a Deus. E aí Elias pensa: mas Deus, mas por trás de tudo está Jezabel. Olha, Deus, Jezabel. É Jezabel que corrompe, é Jezabel que está destruindo a sociedade, é Jezabel que está destruindo os bons costumes, é Jezabel que está aniquilando o nosso país, é Jezabel que está destruindo o teu povo. Deus diz: a solução também está aí nesse vidrinho de óleo. Deste vidrinho de óleo vai ser ungido Jeú. Tu vais e unge Jeú. Oh, aleluia. Mas sabe, Deus mandou Elias ungir Jeú. Mas aqui a gente vê, irmãos, que quando a unção vem sobre um homem, não é só para ele, a unção é para a igreja. E a unção então estava com Elias. Deus disse: Elias, tu vais ungir Jeú. Tu vais ungir também, tu vais ungir Jeú. E Jeú vai então destruir Jezabel. Mas, Senhor, e a justiça? A justiça está corrompida. Os maus não vão ser julgados. E Deus diz assim para ele: rapaz, a solução para o judiciário também está na unção.
porque deste mesmo vidro de unção vai ser ungido Azael. Como assim, Deus? Azael, sim, Azael, rei da Síria. Como assim, Senhor? Eu achava que o meu ministério estava derrotado, eu achava que estava tudo acabado, mas agora o Senhor está me levantando para ser um profeta internacional, é isso mesmo. Você acha que está terminado, irmão? Não. Você acha que você não consegue nem evangelizar teu bairro? Não. Deus está olhando para ti e Deus está dizendo: meu filho, se tu entendesses o que é o poder do meu Espírito, se tu entendesse o que é o poder do meu óleo na tua vida, tu te daria conta que tu vai muito além do teu bairro, muito além da tua cidade. Eu te levarei para as nações. Estava tudo na unção. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar glória a Deus? E Elias então passa a unção para Eliseu. Olha o que eu disse: quando Deus derrama a unção sobre um, não é para ficar nele. Elias passa a unção para Eliseu, e Eliseu vai até a Síria, e Deus usa Eliseu para ungir Azael. E quando Eliseu vai ungir Azael com a unção que Deus tinha dado para Elias, Eliseu começa a chorar. E Azael pergunta: por que está chorando? E Eliseu disse: porque eu estou vendo que tu vais ser o juízo de Deus sobre os maus de Israel. Eles escaparam dos juízes. Olhe a palavra profética de Deus. Escute a palavra profética de Deus. O mal pode escapar dos juízes da terra, o mal pode escapar do juízo terreno, mas não escapará do juízo de Deus. Ele é ungido. E agora, meus irmãos, a mesma unção que Deus deu para o Elias lá no Monte Herebe, Elias passa para o Eliseu. Agora diz a Bíblia que o Eliseu se levanta e chama outro. O Eliseu podia ir até Jeú, mas o Eliseu chama outro. E Eliseu passa o óleo para ele, passou o óleo. E agora Eliseu diz assim: agora tu vai até Jeú, tu vais até Jeú, e tu unge a Jeú, e diz: Jeú, tu estás ungido com a unção que Deus deu para Elias lá no Horebe. Elias passou para Eliseu, Eliseu passou para mim, e eu passo para ti agora. Eliseu, eu fiz o que o Senhor me mandou, tá bom? Espero o que vai acontecer. E diz a palavra de Deus que vem a glória de Deus sobre Jeú, e Jeú vai até o palácio de Jezabel. Oh, que surpresa de Satanás! Ele chega até o palácio de Jezabel. E agora Elias, que tinha passado a unção para Eliseu, e Eliseu para o outro rapaz, e outro rapaz para Jeú, ali está presente aquela mesma unção de Elias. Só que Jeú não estava mais se lamuriando como Elias estava. Deus havia dito para Elias: Elias, ainda que o povo esteja com medo, ainda que tenha muita gente calada, essa gente calada está só esperando alguém dar um grito.
Foi assim que aconteceu quando começou a restauração. Tinha muita gente calada, muita gente sofrendo, mas quando a gente deu um grito, aleluia, e Jeú deu o grito, aleluia, olha só, Jeú, olha a ousadia de Jeú. Jeú está na frente do palácio de Jezabel. Quem sabe centenas de pessoas estavam ali. Se veja, se Jezabel sustentava só de profeta, ela sustentava 850 pessoas. Imagina quanta gente tinha naquele palácio, quanta gente servindo Jezabel. E Jeú chega na frente do palácio. Jeú sabia que tinha 7.000. E Jesus olha, e Jeú olha e pensa: um dos 7.000 deve estar aí. Alguém tem que estar aí dentro. Alguém tem que estar aí dentro. Alguém tem que estar aí dentro. Escuta, meu irmão, assim como Satanás procura aparelhar a sociedade, Deus também disse, Jesus disse: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Em qualquer lugar da nossa sociedade tem um sal, tem uma luz, esperando o grito de Deus. Oh, glória a Deus. E Jeú pergunta: quem está comigo? Quem está comigo? Ninguém fala nada. Todo mundo com medo de falar. Quem está comigo? E diz a Bíblia que 2 ou 3 não tiveram coragem de falar. Mas diz a Bíblia Sagrada que 2 ou 3 olharam para o Jeú e fizeram assim, ó. Faz assim, arregala os olhos. Diz a Bíblia que 2 ou 3 olharam para Jeú. Eles não tiveram coragem de falar. Vamos pegar Jezabel, vamos pegar Jezabel, vamos pegar. E a Bíblia diz que aqueles 2 ou 3 pegaram Jezabel e jogaram por cima. E os cachorros comeram aquela mulher. Quem pode dar glória a Deus? 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 Irmão, irmã, a solução está com a igreja. A solução está contigo. A solução está no Espírito de Deus que está na tua vida. A solução está no azeite que está na minha vida. A solução está no azeite que está na tua vida. Em nome de Jesus, olhe para quem está do seu lado e diz assim: a solução dos teus problemas está no azeite. A solução dos teus problemas está no azeite. A solução dos problemas está no azeite. A solução dos problemas está no azeite. Está no Espírito Santo. Está na unção. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e glorificar o nome de Jesus. Vamos ficar em pé e glorificar o nome de Jesus. Vamos ficar em pé e glorificar. Aleluia. Começa a dizer: Senhor, a solução está no teu Espírito. Começa a dizer, começa a proclamar: a solução está no teu Espírito. 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 A solução está no teu Espírito.
Ergue as suas mãos aos céus e adore o Senhor. A solução da cura está no Espírito Santo. A solução deste problema terrível na tua família está no Espírito de Deus. A solução para o Brasil está no azeite que está com a igreja. A solução está no azeite. 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 Vamos levantar as mãos aos céus e adorar. Experimente adorar a Deus agora. Adore a Deus de maneira que os teus ouvidos ouçam a tua voz. Comece a adorar a Deus de maneira que os teus ouvidos ouçam a tua voz. E comece a dizer: Senhor, eu te adoro, porque a solução está no teu Espírito. Elias já tinha o óleo, mas ele não se dava conta do poder do óleo. Elias já tinha o óleo, mas ele não se dava conta do poder do óleo. É isso que falta para mim e para você. É nós nos darmos conta do poder que nós temos na nossa vida, do poder do óleo na igreja. Adore o Senhor. Comece a falar em novas línguas. Comece a falar em novas línguas onde você está agora. Comece a falar em novas línguas. Aleluia, aleluia. Receba a oração do Espírito. Te adoraremos, ó Deus, pois tua glória está aqui. Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir. Te adoraremos, ó Deus,